Sejam bem-vindos ao Vida com Arquitetos, essa edição especial Casa Cor Alagoas 2017. Faremos uma série de programas mostrando o que o evento tem de melhor. Aguardamos vocês! Estamos na Arena do Saber da Casa Cor Alagoas 2017, espaço assinado por Eveline Cruz e Marcos Godoy. Esse espaço faz parte do circuito gratuito da Casa Cor 2017. Aqui é um espaço de sala de aula muito bacana. A gente chega aqui e se encanta, né, Aniette? Nem parece que aqui acontece aulas. E tem chamado muita atenção do público e a gente queria que vocês falassem um pouco do conceito do ambiente de vocês, né? Bom, o conceito inicial é uma desconstrução de uma sala de aula. Como o ambiente é institucional, a gente não pode esquecer de falar isso, o ambiente é institucional da Uninasal, foi solicitado uma sala de aula para que eles pudessem utilizar para eventos, bate-papos e etc. Mas, porém, o espaço é da Casa Cor, então abre uma agenda vasta aí para outras pessoas participarem disso também. Então, acho que o conceito primordial era que fosse uma sala de aula, mas que a gente veio com uma desconstrução que traduzia um pouco no nome do espaço, que é a Arena do Saber. E as pessoas têm comentado muito, né, a respeito do ambiente de vocês. Quem chega aqui, a gente também, sentado aqui, também percebe essa atmosfera, né, Magíria? Muito. A gente entra aqui e começa a ver qual é a nossa experiência, né, aqui dentro do seu espaço. E aí a gente vai vendo que ele foi feito para isso, né? É um espaço que foi feito para alguém ensinar alguma coisa para outra pessoa e a outra pessoa aprender de uma forma descontraída, de uma forma inovadora, né? Até o jeito de sentar, que é o jeito que o jovem senta hoje, né? E a gente vê aí uma evolução, né? Na realidade, vocês consideram desconstrução e eu, na minha experiência, foi uma experiência de evolução. E assim, aí eu queria ver de vocês, as pessoas que utilizam esse espaço, que experiências ela passa por quando está utilizando e se é a experiência que você queria realmente causar neles quando projetou, né, o espaço. A sensação eu acho que seria a melhor possível, né? Como a Eveline disse, uma sala de aula, quando foi chamado a intenção e o conceito inicial, eu e ela, na mesma hora, falava assim, não vai ser uma sala de aula, vai ser uma coisa diferente, vai ser uma sala de aula de uma forma desconstruída, uma pegada mais de uma arena mesmo, uma coisa mais intimista, que possa trazer o público ao palestrante, a quem for cursar, e vice-versa, né? Quem que vai estar cursando e palestrando também vai estar se voltando já diretamente ao público, de uma forma bem legal, bem gostosa. E a gente fica esperando que as escolas adotem isso, né? Porque, assim, é muito importante você ensinar dessa forma que aproxima, né? Isso. Inclusive, a gente teve já algumas experiências de algumas pessoas que vieram ao espaço. E, nossa, mas se eu tivesse um espaço assim naquela minha época, eu não perderia nunca, jamais uma aula. Ou um professor mesmo que já disse, poxa, é tão gostoso dar uma aula aqui. A gente se sente leve, eu presenciei se sente tranquilo. Uma situação assim. Um professor chegou e disse, por quê? Porque a gente ainda vive, não é, com ambientes dessa forma, né? Por que que não muda? Não é? Porque eu não tenho um espaço desse, porque ainda é tão tradicional, né? Um espaço tão tradicional. Por que não promover um espaço assim? Eu presenciei. Eu acho muito legal. A desconstrução, a palavra desconstruir, na verdade é isso. É você pegar um conceito tão formal, fechado, né? Já todo padronizado, transformá-lo numa outra coisa. Então aí cabe a evolução. Pensar fora da caixa. A ideia de desconstruir era exatamente isso. Eu posso ter uma sala de estar e ela serve ao espaço de aula. Sim. Eu posso ter uma arquibancada e ela servir também ao ensino. Isso. Eu posso brincar com as alturas. Então era isso que a gente queria. Quem assiste de cima tem outra visão de quem está
cursando ou palestrando. Parece um programinha de auditório, né? Isso. E aí, quem Também. diz que de programa de auditório não se aprende também, Não né? é? Verdade. Promove uma verdade. participação maior, não é? Sim, com certeza. E essa inserção, essa junção dos elementos aqui é muito evidente. A forma que vocês utilizaram a vegetação também. E a gente queria que vocês falassem um pouco quais os artifícios que vocês utilizaram para a inserção dessa vegetação. A gente viu que tem um cantinho que remete a uma pracinha, não sei se foi isso que vocês pensaram. Falem um pouco para a gente. A vegetação de praxe, a gente queria muito que ela entrasse, porque eu acho que ela humaniza. E a gente trabalhou muito a questão das samambaias, que eu acho que a samambaia está voltando com tudo, assim. As pessoas estão tendo carinho, né? Porque é uma vegetação da década de 40 que está voltando com tudo agora, né? Na arquitetura de interiores. E a gente criou isso na estante. Como ela é muito grande, a gente precisava deixar ela mais humanizada e a gente ponteou o verde na estante. Mas tem arranjos e tem a praça, que na verdade a gente traduz como pátio. Como a gente tem um espaço de aula, a gente precisava de um pátio de recreação, que é aquela hora do recreio, onde as pessoas vão conversar. Uma descompressão, não é? Exatamente. Uma hora do exatamente. intervalo, né? De uma hora do bate-papo. E aí precisava remeter justamente a uma praça. E aí a gente não só a questão da vegetação, mas alguns elementos que fizeram também marca ali no espaço, como um poste original do Jaraguá e tudo. Então a gente realmente remeteu a essa praça, uma área de convívio e totalmente ligada à arena. Muito legal. Muito legal. A gente visita aqui o espaço antes de estar aqui com vocês, né? E a gente sai olhando assim cada coisinha dele, tanto eu como a Aniette. E sai comentando, e a gente comentou sobre a iluminação. Porque aqui você tem um espaço de trabalho, de aula, né? Que precisa de uma iluminação para a leitura, né? Também precisa de um espaço. Aí você também tem a pracinha lá, que é uma iluminação de convívio. E a gente viu que vocês brilhantemente distribuíram essa iluminação. E a gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre ela. Tá. A iluminação é uma outra evolução, como você disse, sobre a arena, sobre, né, essa questão da arquibancada. É uma outra evolução porque ela não precisa ser aquela luz branca, aquela luz de ambiente frio, né, para trazer uma questão de um, vamos dizer, até fugiu a palavra. De ensino, porque é tudo muito gelado, assim, né? Os tá. ambientes de sala de aula geralmente usam luz branca. Né? É tudo Isso, padrão, exato. Isso. Então nós esquentamos um pouco o ambiente com a luz amarela, como luz quente, trazendo também um pouco da pegada intimista. E elas iluminam e evidenciam cada detalhe da arena, como a estante, como os objetos nossos, né? Trouxemos também a questão da cultura embutida também na iluminação, que aí nós temos a iluminação com palha de coqueiro. Isso é muito importante. Que é uma luminária trazida daqui, de Maceió de Alagoas, de Porto de Pedras, né? Uma composição, não foi? Ficou bem E fez uma bacana, composição né? completamente diferente no ambiente. Uma composição maravilhosa. Obrigado. Na verdade, a gente juntou elementos completamente distintos. Nós temos luminárias super requintadas, dentro do conceito do industrial, que era algo que o projeto também contemplava. O conceito inicial. A gente de pronto pensou nisso. Precisa ter um conceito industrial. E a gente trabalhou isso na iluminação também, mas em conjunto a gente trouxe alguns elementos mais naturais. Então eu digo que esse grande lustre, na verdade, é um trabalho de juntar várias luminárias que a própria artesã ela produz para uso individual, né? Ela vende uma unidade e o que a gente fez foi juntá-las todas e fazer um grande lustre. Essa sensibilidade, né, para adequação de peças, né, e promover também um outro olhar, né? Exatamente. Dentro do espaço tem vários significados dessa questão, de você pegar um material e transformá-lo numa outra coisa. Materiais que você viria geralmente numa obra pesada, numa construção, nós trouxemos de uma forma mais leve, né, de uma forma mais harmônica. Essa pegada também da inserção da arte, do artesanato local, não é? Por que não as escolas também não fazerem uso desse artifício, né? Não está só em livro, né? Não está só em imagens, né? Ter esse contato, né? E foi muito bacana essa inserção no projeto de vocês. Falem um pouco disso. A questão da arte, a gente está dentro de uma homenagem da Casa Cor, que é homenagem aos 200 anos de Alagoas.
E de cara a gente já entrou num consenso desde o início da concepção que era mostrar os 200 anos de Alagoas sem ser tão mimético, a praia, o Alagoinha, o farol. E a gente queria trazer isso de uma outra forma. Então a gente usou muito o advento da fotografia. Eu acho que ele é um carro-chefe assim, no trabalho aqui. Trazer grandes imagens, então é tudo muito grande, as fotografias são imensas e assim, para revelar a gente teve também que ter parceiros para trabalhar assim de tão grande forma. Foi curadoria de vocês essa fotografia? Totalmente, totalmente. São fotógrafos novos, mas gente com muita experiência, né? O Joaquim Prado, o Thomas. E assim, tem uma coisa de poesia também nas imagens, não é só fotografia por mero registro, né? Então, acho que isso é um grande ganho. Fora os detalhes. Então, a gente tem o Arlindo com as miniaturas em palha de fósforo. Lindas. É um trabalho super delicado. A gente estava com medo dele se Muito perder na delicado. imensidão do espaço. Mas não, eu acho que compôs perfeitamente. Mas eu acho que foi muito, casou super perfeito. Porque apesar de ser tudo muito grande, o Arlindo para as pessoas na estante e elas vão olhar. Ia falar justamente isso. E fica um tempo ali. Então, assim, é um trabalho, eu fico arrepiada porque é um trabalho muito delicado, meticuloso, dentro de um espaço tão grande. E tem a Corá, com o detalhamento da argila, a Ana Cristina, com as miniaturas das fachadas. Tem um painel belíssimo também, não é? Tem os croquis, que assim, eu fico muito honrada do Marquinhos ter aceitado isso também, porque eu acho que compôs dentro do espaço, né? Os croquis são da minha época de faculdade. E a gente estampou, seus. exato, e a gente possibilitou a estampa deles grandes e traz Alagoas em 3 frentes completamente diferentes. Que eu acho que é o popular, o Vergel do Lago, a gente trouxe isso para dentro da periferia da cidade de Maceió também é importante. A Mário de Guzmão, que é essa coisa do contemporâneo, da via expressa, do carro, do trânsito. E Coqueiro Seco, que é uma cidade de Alagoas histórica, tem referências no IFAM, então assim, e pouca gente conhece. É verdade. A igreja matriz de Coqueiro Seco. Verdade. Então a gente conseguiu linkar tudo isso dentro do contexto dos 200 anos. Eu acho que o trabalho ficou bom. Eu, como mais novo alagoano, né? Verdade. Eu acho que isso aqui é tão rico de cultura, de tanta coisa legal, tantos artesãos. Essa questão da fotografia, muita coisa legal para se mostrar. E as pessoas não lembram, muitas vezes ficam naquela mesmice da praia, daquela coisa. É lindíssimo, é belíssimo, isso todo mundo já sabe. Mas tem tanta coisa legal para mostrar e acho que a gente conseguiu reunir muita coisa. Conseguiu. O espaço de vocês realmente é um espaço maravilhoso. A gente acabou se apaixonando por esse espaço também. E aí eu queria pedir para vocês o seguinte, que se vocês podem passar para a gente uma dica assim valiosa que a gente possa passar para as pessoas, que ela possa construir de forma fácil, barata, em casa, enfim. Não, você foi muito feliz na sua colocação, porque o nosso ambiente, além do conceito, da carga conceitual, ele tem muito essa pegada do sustentável, da reutilização de material, do reciclável. Então, que é assim, importante, nada aqui é de difícil acesso, é tudo muito leve, muito pegado. É resto de ferro, de material, madeira de OSD, que a gente chama, que é um aglomerado de madeira utilizado geralmente em tapumes, em obras, né? O pessoal não vê outra utilização para isso. Outras formas do ferro mesmo, de você pegar, que são usadas geralmente em construção, e aí a gente pode reutilizar como uma tela, como uma malha. Divisória, né? A telha de PVC, muito que são legal. revestidas as paredes, aqui algumas delas. Então, assim, é tudo material reciclável e reutilizável, né? Bacana. Então, isso a gente realmente não podia deixar passar. Verdade. Boa pergunta. A telha foi muito legal, essa sacada da telha. Na verdade, a telha ela tem várias vantagens, né? Eu acredito, apesar de ser plástica, ela tem um rebatimento sonoro, porque não é uma superfície plana. Então, acusticamente, a gente consegue trabalhar ela bem legal. Tem uma vantagem do espaço, ele é todo permeável. Você dá a porta, você enxerga tudo que está acontecendo. A gente não isolou nenhum ambiente. Então, a acústica ia ser algo muito complicado de ser trabalhado. Mas pelo advento do carpete no espaço de aula e da telha ondulada, fez com que a gente tenha um rebatimento de som muito só na arena. Então isso foi muito legal. Então a telha acelerou muito o processo de obra da gente. A gente tem grandes vãos de parede que a gente não precisou pintar, lixar.
Então, assim, Fora o isso, efeito que ficou muito e legal, um efeito né? lindo de revestimento, porque sob a luz ele cria uma textura completamente diferente. Isso. E veio com forro amarelo, que também muita gente tem adorado, a coisa de ter um teto colorido. Sim. Que a gente tem isso pouco, mas essa casa cor veio muito. É, é verdade. De pintar o teto, Isso. brincar um pouco com essa superfície. E a gente veio com o forro de PVC, que também tem um baixo custo e fica super bonito. Não, o então, resultado é maravilhoso. a gente conseguiu trabalhar bem essa questão do custo-benefício e o foco no essencial, que eu acho que é Materiais um simples, grande de fácil aí. acesso e ao mesmo tempo interligado com muito conforto, com muita coisa legal. E estética, ficou algo bacana assim, de ver. A gente quer agradecer por esse maravilhoso momento, A né? gente que agradece. É sempre gratificante, né? Esse contato, essa troca, a gente acompanhando a evolução de todos os ambientes, né? Vendo a garra, a determinação e o brilhantismo, né? Depois do ambiente produzido, né? Muito obrigada por esse momento de partilha. A gente só tem a agradecer a Nós vocês. que agradecemos. Pois é, eu vocês. agradeço, foi muito bom estar aqui. Esse espaço aqui foi feito para receber, né? Para receber e para trocar ideia, né? E a gente está aqui trocando ideia nesse espaço, fazendo jus ao que ele foi feito. Obrigada. Verdade, Muito coisa obrigada a boa. vocês aí pelo carinho, atenção, Isso. tão profissionais naquilo que estão fazendo. Somos vizinhos de espaço. E nos dando essa oportunidade maravilhosa de estar falando sobre o espaço, sobre o quão importante é a arquitetura na vida das pessoas. Né? Sim. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, meninas. Estamos no apartamento do casal de advogados Mansões do Alto, assinado pela arquiteta Amanda Sátiro. E aí, Aniette, vamos falar desse apartamento? Maravilhoso, não é? Um luxo. Muito luxo. E aí, Amanda, o que você idealizou para esse projeto, né? Para esse ambiente tão maravilhoso, refinado, muito glamuroso? Oh. Bem, aqui eu tive como ponto de partida, eu peguei a referência de 2 clientes que eu já tenho, que são advogados, né? E para criar o conceito, eu tive eles como essa referência e partiu de uma arquitetura realmente que fosse leve, aconchegante, um lugar onde eles pudessem, de fato, usufruir, recarregar as energias do dia a dia e receber os amigos, a família, né? Então partiu daí esse conceito de que o ambiente fosse totalmente integrado, para que ninguém se isolasse, todos ficassem realmente o mais unido possível. Ele está clean, mas não está um ambiente frio, não é? Exato. Eu tive essa preocupação. A gente percebe que todas as paredes do ambiente receberam uma certa textura, foi trabalhada os tons mais neutros, porém, assim, não existe essa frieza, né, no ambiente.
Isso que a gente nota, né? Na realidade, a gente passa pelos ambientes, eu venho andando aqui com a Aniette, e a gente visita os ambientes, e a gente vai vendo que experiência a gente teve nessa visita, no lugar que a gente está tendo. E a gente vê aqui uma sobriedade, né? Mas a gente vê aconchego, né? Ele tem as cores neutras, mas são cores assim muito elegantes, o espaço realmente é bastante sofisticado. Mas, assim, ele também tem a carinha da família, né? Ele não tem aquela coisa do espaço frio. Essa foi a experiência que a gente sentiu passando por aqui. E a gente queria saber se era isso que você queria passar para os visitantes e se é essa experiência que o visitante está tendo aqui no seu espaço. A experiência realmente era essa, né? Eu estou muito feliz com o resultado, principalmente com a reação dos visitantes, né? Eles chegam e, ao entrar ali no hall, eles param e começam a contemplar realmente o ambiente. Eles ficam impactados. Já tenho muitos registros aqui de muitas reações assim, que me emocionaram realmente. Então, eu vejo que eu consegui realmente atingir o conceito que eu queria. Que bom, né? Eu disse todo o cansaço, né, de quem só quem está aqui nos bastidores sabe, só quem participa, não é verdade? Sabe. Então, assim, foi muito intensivo, né, toda a elaboração, a parte operacional, né, a logística para a realização do ambiente. E eu digo que essa reação positiva dos visitantes tem sido um bálsamo, né, para todo o meu cansaço. É uma experiência única, né? Única. Para o profissional, né? Única, E essa atmosfera também, a gente percebeu com a inserção do verde, né? Da vegetação, ela também propicia esse aconchego, né? Exato. Fale um pouquinho da vegetação aqui no seu ambiente, desse verde. Eu fiz questão de trazer, já é uma particularidade da cliente que eu tive como referência, né, dela gostar. Todo recanto a gente pode, eu sou muito das perspectivas, então a gente percebe que cada recanto a gente tem um olhar diferenciado e o verde ele está inserido, quando pode naturalmente, né, quando não artificialmente ele também está ali, porque eu acredito que isso também ajuda a humanizar e a quebrar a frieza do ambiente. Né? Uma coisa que a gente nota que está aqui no ambiente é a questão da iluminação, né? Você tem uma iluminação diferenciada em vários cantos e a gente queria saber mais um pouco sobre como você distribuiu essa iluminação. Eu tive um cuidado, né, com toda a iluminação para que fosse uma iluminação confortável. A gente pode criar diversos cenários aqui, ainda assim o ambiente fica iluminado e confortável. Para pontuar também e destacar os materiais, né, e os locais que a gente quer de fato mostrar, mas tudo isso com leveza, né, com aconchego. E a automação também favorece, né, essa troca, né? Favorece. Fale um pouquinho da automação, como você pensou, né, aqui para o espaço. Então, para trazer ainda mais conforto para os usuários do ambiente, a iluminação, ela também pode ser controlada no sistema de automação, né? Então, com o interruptor, que ele pode estar em qualquer lugar, pode acompanhar ele em qualquer ambiente do espaço, ele pode estar criando cenários apenas apertando num clique, né? Esse interruptor que você fala é um dispositivo, né? Isso, exatamente. É um dispositivo móvel que a gente leva e aí, assim também como ele pode ser apagar toda a iluminação, a gente pode estar controlando tudo isso. Então gera um conforto para o usuário que ele não precisa estar se levantando, né? Ele pode deixar cenas criadas ali, né? E também na automação nós temos a parte da aspiração central. Sim. Que gera também um conforto. A gente instala tomadas em quantos pontos acharem que são necessários no ambiente.
o motor fica numa parte externa, então a gente tem a certeza que todo o pó retirado ele vai para fora mesmo, para o local adequado. E a gente tem muita praticidade, né? Sonho de consumo, né? Sonho de consumo, principalmente para quem tem animal também, isso é fantástico. Esse clique também a gente percebe no controle das persianas, né? Sim, sim. Elas são motorizadas, o sistema PowerView. É outro diferencial que pode ser adicionado também o sistema no celular. Então, o cliente ele pode sair de casa e de onde ele estiver tá fechando as cortinas. Esqueci, né? Vou acionar. Exato. E ainda salientando aqui da automação, nós temos o sistema de automação, de aspiração, né? central. Sonho de consumo, né? Aspiração central. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, realmente, né? Tudo isso para gerar agregado ao ambiente em si, para gerar esse conforto ainda maior aos usuários. Uma coisa que a gente nota aqui é que é pouca cor, né? A gente passa no seu ambiente e a gente percebe isso, pouca cor. Então, assim, ele tem muita elegância, mas aí... Muitas texturas, não é? Pouca cor, mas abuso de texturas, né? Muitas texturas. E os tons também é bem variado, né? Exato. Eu procurei trabalhar cada espaço com a textura diferenciada. O uso do branco ele foi pouco aqui, apesar de estar um ambiente muito clean, né? A gente percebe o uso das cores, de fato, só que foi uma paleta mais realmente suave, mas eu fiz toques pontuais de cores, né? Umas até usadas. Na varanda eu usei cores mais náuticas, o vermelho, o azul. E usou de forma genial, viu? Obrigada. Até porque, como o tema da Casa Cor é foco no essencial, eu procurei trabalhar essa paleta para que fosse um projeto realmente mais duradouro, né? Que ele não cansasse. Fosse atemporal, né? Exatamente, que as pessoas pudessem dar os toques justamente nesses objetos, né? Que a gente tem mais facilidade. Amanda, se você pudesse resumir, né, o seu projeto em uma palavra, que palavra você utilizaria? Paz. Paz? Paz. Eu acho que eu concordo, seria paz. Né? Um espaço de Ele muita traz paz. essa serenidade, não é? Muita serenidade. Uma dica que você utilizou aqui, um artifício, e que você pode passar para quem está nos acompanhando, né? Uma dica que você considere valiosa, né? Isso. Bom, eu acho que a dica, que é algo que também está chamando muita atenção aqui no ambiente, foi a maneira como eu usei a parede da cozinha. Um revestimento, eu procurei usar um revestimento vendido por metro quadrado, até pensando mais uma vez no tema que é design mais próximo das pessoas. Sim. Né? Então, desenvolver uma parede que tivesse harmonia com o todo, já que os ambientes estão totalmente integrados, porém que ela ficasse diferente. Então eu usei uns filetes de alumínio que foram pintados meio que artesanalmente, né, porque eles foram cortados e pintados com spray. Eu procurei coordenar com o tom do móvel, mas já adianto que ele num tom metálico, um dourado, um cobre, ele fica muito bonito. E já está muito lindo, né? Muito lindo. Eu usei ele aqui mais fosco, mas enfim, usei na horizontal também, mas é um detalhe que podemos usar na vertical e criar, assim, deixar a criatividade realmente agir. Ele não precisa ter muita interferência na parede, ele dá um disfarce para a questão do rejunte, né? Então, assim, a profundidade dele é um perfil em T, então não precisa de rasgo na parede. Então, eu acho que essa é uma dica bem valiosa. É uma dica valiosa. E que trouxe todo o diferencial, né? Simples, mas muito, muito elegante, né? Sim, eu brinquei com as alturas. E aí todo mundo tem a sensação de que eles estão em dimensões diferenciadas, profundidades, né? Diferenciadas. Aqui todo o projeto, ele foi meio ousado nessa questão das formas, né? Eu brinquei muito, a gente tem
a curva da mesa, que é intensa, a geometria do espelho, da luminária, né? Ao mesmo tempo, a linearidade do painel ripado. Então, assim, eu busquei isso daí para a gente realmente ousar um pouco, né? fugir dos padrões, exatamente. Misturei estilos que naturalmente as pessoas muitas vezes ficam com receio de misturar, né? E que deu muito certo, não é? O resultado está aí, belíssimo, né? Maravilhoso. Feliz. Amanda, eu queria agradecer a você por a gente estar aqui, tendo essa conversa tranquila no lugar que você fez para a paz, né? A gente agradece esse momento, né? Esse ambiente maravilhoso, muito harmônico, né? Obrigada. Ele realmente transmite toda a serenidade, né? Essa paz, esse aconchego que você falou. Muito obrigada por partilhar, né, tudo isso conosco. Eu que agradeço. Né? Esse Obrigada. momento maravilhoso. Eu que agradeço. E obrigada mesmo. Obrigada.